Êxodo 1, do versículo 15 ao versículo 22. As parteiras poupam a vida aos recém-nascidos. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifra e o nome da outra Puar. E disse: quando ajuntardes no parto as hebreias e as vides sobre os assentos, se for filho, mata-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhe: por que fizeste isto, que guardaste os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhe casas. Então ordenou Faraó a todos o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Meus irmãos, minhas irmãs, essas são as palavras do Altíssimo naquela geração de José. Quando aconteceu que José faleceu, Jacó, seu pai, faleceu e ficou a família de José no Egito. Diante de tudo isso, o novo rei, o novo faraó, era diferente do anterior. Então, como Deus multiplicava todos os hebreus e fortalecia em abundância, em bênção, os filhos de José, os filhos de Jacó, que são os irmãos de José, se multiplicavam em famílias e bênçãos no Egito. Porque Deus já tinha determinado, quando Jacó, ainda em vida, que teve um encontro com seu filho José, que ele tinha dado como morto. E Deus disse a Jacó: vai-te ao Egito, e lá sairá de ti nações. E assim foi determinado. O povo de José, o povo de Jacó, enquanto José e o faraó antes viviam, era bênção. E muita bênção. Diante de tudo isso, o novo faraó, que foi o novo rei, que foi novamente
apresentado naquela época era um homem de coração pesado, um homem de coração impuro. Então, quando ele via que tudo se multiplicava e os hebreus cresciam, começou a persegui-los. Mas isso já tinha sido determinado por Deus, que a família de Jacó, dele sairia nações naquela terra que Deus determinou, que foi a terra do Egito. Então, o novo faraó, para diminuir a quantidade de homens, disse às parteiras que quando nascesse os filhos das hebreias, se fosse homem, que elas o matassem, e se fosse mulher, que vivesse, que deixasse com vida. Mas por que o novo faraó falava isso? O novo faraó falava isso porque ele temia o crescimento da quantidade de gente. Homens na terra do Egito, da família de Jacó e José. Mas Deus não deixou. Então as parteiras não fizeram como o novo faraó lhe tinha ordenado. E o faraó chamou elas e disse-lhe: por que fizeste isso? Deixaste que os filhos, homens, vivessem. Então elas disseram: as hebreias, elas têm o sentido das crianças nascerem antes que as parteiras chegassem a elas. Mas isso já era a determinação do Senhor. Então, com isso, o novo faraó, se revoltou e disse que daquele tempo em diante, os filhos, homens que nascessem, seriam jogados no rio. E assim, Deus não permitiu. Essas são as palavras do Altíssimo diante daquela geração. Mas, diante da pureza que a família, os irmãos, os filhos de Jacó e os filhos de José tinham em seus corações, isso alimentava a todos o amor, a pureza, a fé, diante da face do Senhor, porque o Senhor observava a todos. E hoje, na geração em que nós vivemos, nós temos que andar diante da face do Senhor, diante do seu amor, diante da sua pureza, para que outros corações sem amor, sem pureza, venha destruir outras vidas. Essas são as dicas do Altíssimo. Que Deus abençoe a todos.